Olá, boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista, nesta quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Muito obrigado mesmo pela sua participação, pela sua audiência. Precisamos dela para poder colocar aquilo que é de interesse público, que sempre é o que motiva o Gazeta Entrevista, para muito mais gente saber, né? E hoje nós vamos conversar com uma pessoa, nos dois primeiros blocos do programa, né? Essa pessoa é responsável pela organização de um partido que eu sempre brinco com ele, porque ele é uma espécie de bruxo, né? Porque uma pessoa que consegue, numa terra como o Acre, com a quantidade de pobres, a quantidade de miseráveis e de desempregados, uma pessoa que consegue, num ambiente desse, formular, defender, organizar um partido que tem uma agenda neoliberal, é algo que é para artista mesmo. Uma pessoa que é uma espécie de encantador de serpentes. Porque não é fácil. Eu estou falando do PSL, eu estou falando de Pedro Valério, presidente do Diretório Estadual. Isso sem contar dos ataques, né, que o partido tem sofrido diante de tanta organização. Partido nos 22 municípios, o partido me parece que já está presente em 19 ou são 20 municípios, ele vai detalhar para a gente aqui. E quando eu falo isso, eu estou falando que ele organiza do ponto de vista contábil, do ponto de vista burocrático, todos os municípios com o partido organizado, com toda a documentação em dia. Isso não é fácil, não é fácil. Como eu disse, um partido que tem uma agenda neoliberal em uma terra de pobres e extremamente pobres, para não dizer miseráveis, desempregados. Pedro Valério é o nosso entrevistado nos dois primeiros blocos do programa. Seu Pedro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado ao apoio que essa emissora tem dado ao nosso trabalho enquanto dirigente partidário. A TV Gazeta tem sempre sido muito generosa com o nosso PSL, agradeço a Roberta Moura, toda a direção, e a você, né, por tantos espaços que tem nos cedido para que a gente possa divulgar as nossas ideias e o nosso trabalho. Muito uma honra para mim. Seu Pedro, recentemente o vice-presidente do PSL esteve aqui conosco em Rio Branco, o Rueda, né? Antônio Rueda, e eu falei a respeito da sua capacidade de articulação, principalmente no interior. Como é que está hoje a fotografia do PSL aqui no Acre? O senhor pode detalhar para a gente? Olha, eu vou me valer de um jargão do Silvio Martinello, nosso colega jornalista, quando ele disse que o Acre é pobre, mas é enjoado, né? Pela segunda vez, a direção nacional do partido vem aqui ao Acre para olhar de perto o cenário e, com isso, tomar a sua decisão. Eu sou muito grato à direção do nosso partido, porque ela, naqueles momentos mais críticos, diante de ofertas tentadoras demais, mas mesmo assim eles têm colocado o pé no freio, têm me ouvido, têm vindo aqui ao Acre para se certificar em loco do que está acontecendo, e graças a Deus a verdade tem prevalecido. E o nosso partido não tem embarcado nessa aventura que comumente acontece com os partidos de aluguel, onde um medalhão da política vai lá, conversa com o presidente, toma o partido, bota debaixo do braço, chega aqui no Acre já anunciando o feito. Com o PSL tem sido diferente, e graças a essa postura da Nacional, do nosso dirigente, do nosso deputado Luciano Bivar, presidente do partido, nosso vice-presidente Antônio de Rueda, o segundo vice-presidente, o Júnior Bozella, o deputado Júnior Bozella, isso não tem acontecido com o Acre, não permitindo, com o PSL do Acre, melhor dizendo, não permitindo que o nosso partido seja nivelado a uma sigla de aluguel. Eu fico muito honrado, muito feliz com o que tem acontecido nesses episódios em que políticos que não respeitam a militância ideológica do PSL, que não respeitam a história do partido, como você disse, o partido hoje está em 19 dos 22 municípios, até o final de julho vai estar nos 22 municípios, de forma verdadeiramente organizada. Partido com seu diretório, com CNPJ apto, com certificado digital, com a executiva completa, com a sua militância, que é composta de pessoas que militam na política por amor, por ideologia e não em busca de cargo,
porque se fosse em troca de cargos, a gente não teria nada, que nós não temos cargos para oferecer a essas pessoas. Então, quem vem para o PSL tem vindo para vestir a camisa do partido, para adotar essa ideologia liberal, na economia, mas conservadora nos costumes. Você sabe que o nosso partido defende a vida, defende a família, defende a propriedade, defende a livre iniciativa, o empreendedorismo, defende Senhor as Pedro, instituições democráticas, amadas. O nosso partido tem um perfil alinhado à direita, e assim nós pretendemos continuar, se Deus quiser. Seu Pedro, esse desempenho do PSL no Acre é uma concretização da ideia de que existe pobre de direita? Existe, com certeza. Existem pessoas pobres que têm um pensamento de direita, que entende que está no liberalismo a expectativa de crescimento na vida. Então, quando você defende a ideia de que todos devem ter a mesma oportunidade no ponto de partida e que o ponto de chegada depende do desempenho, da dedicação de cada um, você estabelece uma competição saudável entre os seres humanos, entre as pessoas, e faz com que elas voltem a ter um pouquinho de esperança na política. E é como eu sempre disse a você nos nossos encontros, que não existe transformação de uma sociedade que não seja pela política. As pessoas não devem satanizar a política, porque todas as transformações vêm efetivamente pela via da política. E se você consegue refinar, se você consegue selecionar, mandar para o parlamento pessoas bem-intencionadas, mandar para o executivo pessoas bem-intencionadas, você com certeza terá uma melhoria na atuação da política pelos seus atores, né? É a omissão das pessoas de bem que faz com que as pessoas que praticam, né, que vivem no submundo da política, triunfem. Então, é importante que as pessoas de bem entrem na política para combater as pessoas que praticam, né, a má política e fazem com que os políticos, em geral, tenham credibilidade abaixo do que seria aceitável em qualquer visão de lógica, né? Agora, senhor Pedro, bom, se nós temos tantos pobres no Acre, tantos miseráveis e desempregados, no seu entendimento, você falou aí ainda há pouco a respeito, dando uma conceituada nos valores defendidos pelo PSL, que é um partido, aí já vai ser um grifo meu, neoliberal no pensamento econômico e conservador nos valores, nos costumes. O senhor não acreditaria esse crescimento aqui no Acre, mais pelo perfil relacionado aos valores do que à questão econômica? Com toda certeza. A questão econômica aqui do Acre, a situação do Acre, você teria que contextualizar a Amazônia como um todo, né? Ontem nós vimos aí um episódio que entristece bastante a qualquer cidadão honrado. Você vê os órgãos de controle e fiscalização chegando na fazenda de um homem como Jorge Moura, com o exército, com um aparato do exército, entendeu? Dentro da fazenda de um homem que trabalha dia e noite para produzir, para plantar soja, para produzir suíno, para produzir bovino. Você só vê o Jorge Moura trabalhando. É um cara que nem vida social tem. E olha que eu o conheço muito pouco, né? Aí, na medida em que você vê os órgãos de controle chegando na fazenda de um homem daquele, acompanhado daquele aparato, né, você vê que produzir no Acre não é um bom negócio. Porque o produtor do Acre, ao invés de ser incentivado, ao invés de ser motivado a produzir, ele é reprimido. Isso é um absurdo. Aí, como é que você vai crescer um Estado? Como é que você vai tornar o Acre rico, Itaú, se o Acre não produz o que come? Como é que uma terra que não produz o que come vai ser rica? Isso não existe, entendeu? Então, veja bem, o que é que significa produção? Produção é emprego no campo, produção é emprego na cidade, produção é emprego no transporte, produção é emprego na indústria, produção é comida barata na mesa das pessoas e pessoas bem alimentadas dificilmente adoecem. Ou seja, a cadeia benéfica vem da produção. E o Acre não entendeu isso durante 20 anos de florestaria.
Isso precisa mudar. Nós estamos vendo ali Rondônia, o pessoal fala tão mal de Rondônia. Rondônia abriu 10, 12%, 10, 12%, e hoje é o maior produtor de leite da Amazônia. É o segundo maior produtor de leite da Amazônia. Aliás, é o primeiro produtor de leite da Amazônia. É o segundo maior produtor de carne, e por aí vai. O Acre precisa aprender com os erros e adotar uma política de incentivo à produção, da livre iniciativa, deixar as pessoas empreender, deixar as pessoas produzir. Seu Pedro, isso todo mundo compreende, até a pessoa mais pobre, mais singela. Seu Pedro, eu vou fazer aqui algumas perguntas para poder entender ter assim, um detalhe a respeito do seu entendimento. O senhor vai concordar comigo que trabalho no Acre não é uma exclusividade de Jorge Moura. Concorda comigo? Não, com certeza não. Tá. Então, tudo bem. Para você imaginar como é que fica a cabeça do homem daquele que passa o tempo inteiro trabalhando e subitamente ele acorda com o exército na porta dele, com que todo aquele amparado... Eu queria que o senhor, seu Pedro, daquelas imagens que foram divulgadas, aliás, imagens feitas pelo próprio Jorge Moura, quem cometeu excessos ali? Olha, o excesso está no radicalismo ambiental. Ele começa na lei. Uma lei mal formulada, uma lei nociva que foi aprovada. Esse Código Florestal é uma capa de gesso na produção em qualquer região da Amazônia. Pode até ter sido um código bem pensado para quem mora na Mata Atlântica, para o Sudeste, para o Centro-Sul, e não para a Amazônia. A Amazônia é outra realidade, entendeu? Então, eu quero convidar você um dia a me acompanhar na reserva Chico Mendes, para a gente fazer uma visita e você ver a vida miserável que aquelas pessoas levam ali dentro. A vida de quem mora na selva é uma vida extremamente miserável. Tá? Não há nenhuma expectativa. A pessoa que tem aquela vida ali de colher castanha e de cortar seringa vive no máximo 60, 70 anos, bem abaixo da média de vida do brasileiro. Entendeu? E isso precisa mudar. Nós temos que conceber na cabeça das pessoas um novo modelo de desenvolvimento. Eu não estou aqui defendendo que derrube a floresta, não, jamais. A floresta tem que ser preservada dentro da racionalidade, assim como a exploração. Tem que haver bom senso. A gente tem que ter na vida uma postura semelhante a quem usa remédio. Remédio, se é pouco, não cura. Se é demais, intoxica. Então, tudo tem que ter a dose certa. E o Acre, para se desenvolver com esse tipo de modelo, do produtor ameaçado, oprimido, perseguido, entendeu? Eu vou te dar um rápido exemplo sobre isso na questão das multas. Imagina alguém que tem uma colônia que vale 50 mil, toma uma multa de 200 mil. Vai pagar essa multa como? De que forma? A Procuradoria do Estado ou da Fazenda Nacional vai acionar essa pessoa na justiça para receber o valor da multa. Esse processo vai se arrastar 20, 30 anos, esse CPF nunca mais se restabelece e o governo nunca consegue receber essa conta, porque simplesmente a pessoa não tem como pagar. Aí você tem mais um processo na prateleira do juiz, da justiça, que nunca vai ter fim, porque a pessoa não vai conseguir pagar uma multa desse valor. Então, há um exagero, há uma overdose nessa questão ambiental que faz com que você viva essa realidade. A tua televisão, que presta um excelente serviço ao Acre, informando bem a TV Gazeta, exibiu no Gazeta Alerta há uns 6, 8 meses atrás, a polícia destruindo uma carvoeira ali na reserva Chico Mendes, de um colono, que estava com 2 anos que não cortava o cabelo, tinha um único dente na boca, magro, dava para contar todas as costelas. Ele botou o roçado para plantar o milho e estava aproveitando a madeira, fazendo carvão para vender. O ICMBio vai lá, destrói a carvoeira usando um policial, e o policial feliz, batendo com o machado, destruindo a carvoeira do coitado, que estava aproveitando árvores já abatidas no roçado dele. Então, esse tipo de excesso tem que ser contido. Seu Pedro, o que eu percebo, assim, que nessa sua narrativa, é que a discussão a respeito dos modelos de desenvolvimento, aqui, para a nossa realidade política, ainda precisam de muito mais debate, de muito mais diálogo. Acho que a gente ainda não conseguiu chegar nem ao início daquilo que seria uma síntese necessária para que os diversos atores econômicos possam atuar de uma maneira eficaz. Mas isso é algo que leva tempo mesmo. Jamais a gente vai conseguir resolver a discussão a respeito de modelos de desenvolvimento num modesto programa de entrevista. Não, mas a gente, claro que a gente alimenta esse debate. A gente tem que
estimular as pessoas a discutir isso. Claro, sem principalmente dúvida. a classe política. Nós vamos fazer um breve intervalo e eu quero saber, no próximo bloco, seu Pedro, qual foi a agenda que o Rueda deixou aqui para o PSL? Quais foram as tarefas que a Nacional deixou aqui para o PSL do Acre, entendendo aí que eu acho que já é pública a intenção do PSL do Acre de acompanhar a reeleição de Gladson Cameli. Vamos saber, mas eu quero saber mais detalhes sobre isso e a gente vai continuar a conversa com o presidente do Diretório Estadual do PSL, Pedro Valério.